Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje fala sobre a Via. Acabei de gravar sobre a Magalu, bati aqui um almoço interessante e agora venho no pós-almoço para falar da Via. Muito foco aqui no price action, na análise técnica, preço-alvo, cenário gráfico, antes do segundo TRI, que vai ser muito importante. Um resultado aí, tanto para a Via como para a Magalu. Acho que o Mercado Livre fez o seu dever de casa no primeiro TRI, mas Via e Magalu tem ali muita incerteza no mercado, desconfiômetro ligado para ambas, e que, de certa maneira, podem ou não surfar o trade macro, que está chegando ao seu fim, né? Fechamento de juros praticamente deve cessar, e eu vou compartilhar com vocês nas pautas do vídeo o meu cenário para os juros. Bom, vamos lá. As pautas do vídeo, pessoal. A gente vai falar sobre esse relatório de maio do BTG, só para falar preço-alvo. Tá? Depois, o meu cenário para a curva de juros, depois de um fechamento muito interessante, um fechamento que até foi maior do que eu esperava. Tá? Agora nós temos, pelo menos eu tenho, né, um rally para os juros, então a gente tende a ter uma acomodação do trade macro e uma substituição do trade macro, que é aquele trade que a ação sobe porque o juros cedeu, que o juros fechou. Agora a gente deve ter um trade micro, tá? Ou seja, resultado. A gente começa a entrar na temporada de resultado, finalzinho de julho já começa o start, Estados Unidos um pouquinho antes, e aí nós vamos ter aqui principalmente a linha final. E aí, lucrou ou não? Tá certo? Então a gente vai falar sobre juros, mas eu já coloco que o trade macro cada vez menor, tá? Agora os investidores vão voltar, finalmente, né? Depois de 2 anos, desde 2020, para falar a verdade, a não mais ter gangorra de aporte, ponderando principalmente juros, queda, expectativa, inflação. Me parece que inflação e juros se acalmam e aí a gente vai ter a expectativa aí muito mais conectada com o micro, como que a empresa está se portando. Então o resultado do segundo TRI, pessoal, acho que para todas as empresas vai ser simbólico, tá? Vai ser talvez um restart, né? Um recomeço da Faria Lima estudando balanço e não mais expectativa, EBITDA, juros fechando ou abrindo, inflação, commodities, não. Acho que o macro tende a sossegar de maneira geral, tá? Não só no Brasil, mas também no mundo. E aí a gente termina o vídeo com análise técnica. Né? O que eu espero para a Via, como que ela está hoje, tá? Quais são os alvos. Certo, pessoal? Então, voltando ao relatório, disclaimer na tela. Do disclaimer eu passo para o convite, né? Considere se inscrever, ative as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, a gente também fala sobre varejo, também fala sobre small caps, ações de crescimento, ações que não pagam dividendos por hora, pelo menos, e não tendem a pagar também no curto prazo e médio, que são as ações de varejo eletrônico. Margens comprimidas, já trouxe bastante aqui dos fundamentos, tanto de Via como de Magalu, até de Mercado Livre. Hoje, o papo é técnico, né? Então, o pessoal do BTG, lá em maio, tá? Depois que leu o primeiro TRI, falou o seguinte, olha, números fracos do primeiro trimestre, GMV aqui consolidado subiu, assim como o Magalu, né? Todo mundo crescendo, mas o número ainda muito pressionado, tá? E principalmente, né, o crescimento de vendedores, tá? Então a economia real ali bombando, tráfego crescendo. O problema é que a empresa não consegue pôr a última linha, tá? Além do fato de ter ali a possibilidade, né, dos encargos trabalhistas sempre afetarem a empresa por mais tempo do que Magalu, tá? Americanas a gente tira da jogada. Eu acho que o mercado fica com as duas, principalmente o Mercado Livre, depois do primeiro trimestre, e Magalu. E aí vem na terceiro colocado ali a Via, tá? Qual que é o preço-alvo do BTG? Naquele momento, R$4, tá? R$4 era preço-alvo, a ação estava negociando aí a 1,90, tá? Então 50% de upside aí para a companhia, tá? Importante, aqui a atualização do preço-alvo foi dia 7 de julho de 2022, tá? Esse relatório foi emitido 5 de maio de 2023. Então veja que o BTG mantém, né, um preço-alvo aí praticamente por um ano. Né? Vamos ver se eles lançam um novo relatório depois do segundo TRI. Esses relatórios são praticamente trimestrais. E vamos ver. Né? Ele está aqui, obviamente, olhando para vendas físicas, né, que cresceram no primeiro TRI e tendem a continuar crescendo. Tá? Embora o segundo TRI seja um trimestre um pouco mais chatinho para vendas, pessoal, mas tem Dia das Mães. Né? Então tem ali algum tipo de estímulo, tá? E o fiscal continuou ligado, algumas iniciativas, no Bolsa Família de R$600. Acho que a gente tende a ver mais circulação aqui de pessoas nas lojas físicas, e o desemprego continua forte,
o PNAD, né, as vagas criadas ainda continuam no positivo. Então a gente tende a ver aqui crescimento, tá, de receita, a vendas sobre as mesmas lojas, vendas físicas, tá? A gente tende a ter isso. Vamos ver se a empresa consegue pôr para dentro, né, o lucro. A margem financeira, perdão, o resultado financeiro vai manter-se pressionado, pessoal, mas isso está no preço, assim como o corte de juros. E é esse o próximo papo. Quando eu falo de juros, pessoal, a gente tem aqui na curva 27, que é que eu vou começar a estudar com vocês, que é que está mais clara, que está melhor, vamos dizer assim, correlacionada com os preços, com o preço do Ibovespa, tá? Então eu trago para vocês primeiro, né, o quadrante em azul, assim como a Magalu, vou falar aqui no vídeo da Via, tá? Esse quadrante lá em julho de 2021 performou, tá, como o topo do Ibovespa. Então o Ibovespa 130 mil pontos, tinha os juros, isso em 2021, tinha os juros médio, né, juros para 5, para 6 anos, precificado ali a 8,30, 9,30, tá? 9,75, 8,25. Nessa margem aqui, o Ibovespa estava fazendo topo, tá? Aí nós abrimos para além, tá, da região aqui dos 9, o Ibovespa começou a ceder e os juros subir. Bacana. Até aí, acho que nada de novidade. Lembrando que o Ibovespa tem muito de commodities, então os juros abriu e tivemos queda do minério de ferro, não do petróleo, tá? Em 2022, aí sim, 2022, nessa fase aqui, nós tivemos juros subindo, petróleo caindo e minério caindo. Então 2022 realmente foi o ano mais complexo para o macro. 2023 a gente começa a ter juros cedendo, uma das variáveis importantes para o Ibovespa cedendo, por isso que small caps aqui estão sendo as melhores opções do ano, né? Índice de construção civil e imobiliário é o que mais sobe, mais de 30%. Então sim, foi um setor escolhido. Em determinado momento o e-commerce também foi, e agora recentemente as educacionais, né? Me parece que o grande trade do ano é a Edux, né? A empresa que mais sobe, eu acho, no ano. Então o dinheiro foi se movendo de setor para setor, mas muito focado em setores de crescimento, sensíveis a juros, coisa que a gente já estava, né, praticamente ali como favas contadas. Alguns estímulos do governo ajudaram, por exemplo, uma metal leve, com a facilidade e desconto em carros novos, tá? Também uma Porto Seguro, né, mais seguros aí, Caixa de Seguridade, Minha Casa Minha Vida agora para média e baixa renda, então aumentou ali a abrangência do Minha Casa Minha Vida, com uma inadimplência menor, classe média. Ou seja, tivemos também stock pickings, vamos assim dizer, de olho com política de Estado, tá? Socioeconômica, vamos assim colocar. Mas o principal, juros fechou, arcabouço fiscal, reforma tributária sendo ali discutida, coisinhas positivas acontecendo no Congresso, bom, juros fecha. Pessoal, julho, estamos agora, vamos falar do presente e do futuro, que sempre é mais difícil, tá? Minha expectativa para julho é que os juros estivesse aqui, ó, nessa faixa, um pouquinho abaixo do pré, durante e pós-eleição, que é essa fase aqui, tá? Mas o juros cedeu um pouco mais, pessoal, um pouco mais não, né? Cedeu 1% a mais, de 11,25 ele foi para quase 9, e 9,75, perdão, tá? Então chegou a ceder mais de 1%. O que é ótimo. Vou reclamar? Não, com certeza não. E veio para um segundo alvo que eu tinha mais para o rally natalino, tá? Não tinha para já esse alvo aqui, tá certo? De 9,97, 10%, mas veio, tocou, e agora, pessoal, acho que a gente vai equilibrar. Não que eu esteja namorando com o meu cenário, mas virou resistência, o que era suporte, era para ter sido suporte, agora é resistência. Então a gente tende a voltar para essa faixa amarela aqui dos juros. Tô dizendo aí de 10% de abertura de juros, tá? Tô dizendo aí 1%, tá? 1% aí, dos 10 para os 11, para os 10,25 aqui para os 11,25, é o que eu imagino, tá? E essa abertura ela pode acontecer e deve acontecer pré-resultados, tá? Então a gente pode ter as empresas cedendo um pouquinho e a depender do resultado, tá? A gente vai ter ali pela primeira vez em 2 anos um trade mais estruturado micro e não macro. Tá? Porque as expectativas dos juros, pessoal, estão ancoradas agora. Tá? A não ser que a gente tenha surpresas do Fed, né? E acho que até o Fed que está fazendo os juros abrirem em todo mundo, porque lá eles colocaram uma ata, o FONC fez uma ata ontem dura, né? Colocando aí pelo menos mais 2 aumentos, aí uma possibilidade bem grande de 2 aumentos e não de 1, de 25. Isso está jogando bolsas do mundo para fora, para baixo, tá? E abrindo juros em todo mundo. Então é um movimento global. Esse de abertura de juros, não vejo um movimento muito conectado aí com reforma tributária, né? A discussão que está se começando no Congresso.
Vejo aqui muito mais um movimento global que tende, pessoal, a abrir pelo menos 1%. Tá? Quanto mais rápido for, melhor, porque mais esse trade de enxugamento das small caps acontece. Tá? E aí, no segundo semestre, fizemos o dever de casa, commodities se mantêm aquecidas, China consegue surpreender em algum momento, mantendo commodities emergentes fortes e o DXY, o dólar, mais tranquilo, a gente pode imaginar sim para 2023, tá? Esse movimento não é o meu cenário base. Tá? Que volte aqui para a região mais bacana dos juros, né? 8,75, 8,25 é a minha Selic perfeita, né? Não sei a de vocês aí, mas se em algum momento os juros médio, longo, precificar 8,50, 8,75, pessoal, 8,25, né? 8,34 para ser específico no meu ponto técnico, eu acho que a gente chegou no melhor dos mundos ali. Tá? O bom para importador, bom para exportador, bom para tomador de risco, bom para emprestador de crédito. Essa é a taxinha, tá? Olhando aí para um juros neutro de 4,5, que o Banco Central estipulou, acho que tá bom, 8,5, 4 pontos para cima, tá bacana. E quem sabe a inflação próximo dos 3, acho que a gente tem ali 5% de juro real. Seria ali o mundo perfeito para mim, não sei de vocês, deixem nos comentários. Certo, pessoal? Mas, enfim, os juros, então, no curtíssimo prazo, o cenário alta, tá? Então, as ações tendem a corrigir. Natural, né? Já estão corrigindo. A Via, mais frágil no price action, agora já entrando pro gráfico da Via, do que a Magalu. O que eu tenho, pessoal? O mesmo cenário, tá? A canalização, tá? Onde tende a se evitar comprar aqui dos 2,8 para cima, 2,10 para cima, tá? E você pode voltar, se você liga para o técnico, né, a partir aqui do 1,92, 1,49, 1,30, 1,13. Eu refiz os pontos aqui porque agora estou colocando o gráfico diário, tá? Ou gráfico diário, um gráfico mensal como principal de estudo, tá? Então eu deixo para vocês aqui poucos pontos na tela, mas são os pontos mais fortes que eu tenho, tá? E como investidor de longo prazo, vamos supor que você tenha uma tese de investimento na Via, né? Acho difícil hoje, né? Acho que ninguém gosta de e-commerce porque é muito bom para o consumidor, péssimo para o investidor. Sempre que a empresa é boa para o consumidor, pessoal, ou o mercado, ou o nicho de mercado é bom para o consumidor, tende a não ser bom para o investidor, tá? Porque isso quer dizer competição, excelência no serviço, tá? E geralmente isso se dá por competitividade. Então, é um setor muito competitivo, né? Mas taticamente, pessoal, 1,92 é o suporte pré-resultado. Pós-resultado, a depender, 1,49, 1,30, 1,13. Bom, essas são as partes ruins. Não tenho outros pontos abaixo, tá? Até porque vamos a zero. Aonde eu realmente acho que a Via pode atingir no médio prazo, 2 anos, tá? Aqui, 4,48, 4,78, que é o fundo da pandemia, que é quando o Klein retomou o controle. Ou seja, quando a gente olha para volume, a gente vai ter aquela região lá como mais querida. Tá? Essa região aqui como a mais intensa de volume, tá? Então eu gosto dessa região, tá? Acho interessante. Só quero colocar a mesma coisa que coloquei na Magalu. Tempo, pessoal, vai demorar. Não é um setor bem quisto, não é um setor com barreira de entrada, então não deve ser a Magalu, a próxima Magalu, a Via, a próxima Magalu, o Mercado Livre, a próxima Magalu. É outro setor, certo, pessoal? Acho que essa febre de super alta meio que passou. Posso estar enganado, tá? Não, acho que a história se repete, sempre falo isso, né? A história rima, não se repete, mas essa rima eu acho que pula de setor, tá? Eu acho que não deve ser no e-commerce. Me parece um consenso da Faria Lima aí, que o setor é truncado, tá? Esses são os pontos da Via, como eu falei, difícil, né, pessoal? Ela que teve uma queda acentuada um pouquinho a mais do que a Magalu, devido aí às provisões trabalhistas. Em termos de resultado, o primeiro tri foi muito parelho ali, as duas muito ruins, assim, se comparado com o Mercado Livre. Então o segundo tri vai ser um segundo tri de prova, tá? Vai ser um segundo tri de prova, onde que se o mercado, se vier acima das expectativas, o lucro, por exemplo, ou abaixo das expectativas, o prejuízo, a empresa já decola, tá? O micro vai fazer muito, muito preço. Para onde decola, pessoal? No segundo tri, como a gente ainda tem juros nas alturas, só agosto que vai mudar, né? 3,3, 3,71, tá? 4,48, pessoal, realmente seria o rally natalino ali para frente. Beleza? E para baixo são os pontos aí muito próximos, é 1,92 atualmente, 1,49, 1,30, 1,13.
Então a banda de negociação seria essa aqui, tá? Melhores compras embaixo, inferior, melhores vendas superior, e você fica tradando, né, esse range de preços que, na minha opinião, não deve mudar, certo, pessoal? A única diferença para Via e para Magalu, para esse ano aqui, é que elas perdem a tendência de queda que estão e ganham uma lateral. Então vamos supor que vem até 1,13, tá? Chega aqui e ganha a tendência lateral e fica pipocando, lateralizando, não gerando valor para o acionista porque não paga dividendos. Então, muito perigo. Tem que estar numa caixinha aqui de aportes de classe de ativo, onde você quer crescimento, você quer vender no futuro, né? Você quer ver seu patrimônio aumentar para vender. Dificilmente esse setor vai ser perene o suficiente para pagar dividendos. Então, você tem que ter isso na mente, né? Uma cabeça aí mais tática, tá? Porque não vejo no mundo uma empresa de varejo pagar muitos dividendos, assim, né? É muito competitivo o setor, muito sensível a juros. E a gente pode estar entrando numa era de juros altos, né? Inflação um pouquinho acima e juros também um pouquinho acima. Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.